Uma página em branco. Para muitos pode não representar nada, para outros pode significar o começo das grandes histórias. No princípio eram apenas sonhos, ideias que um dia pudessem significar algo, mudar o curso dos acontecimentos, promover mudanças. Com o passar do tempo, aquilo que habitava apenas no imaginário ganha formas, transforma-se em realidade, vira instrumento de força, mobilização, pressão. Começa a interferir no contexto que nos rodeia e a mostrar que a união, muito mais do que uma simples ideia, é o elemento que faz toda a diferença. Sina Sempo. Há 15 anos escrevendo uma história de luta. Olhar para trás hoje, após 15 anos de trajetória, traz a certeza de que decidir pela criação do Sindicato Nacional dos Servidores do MPU, Sina Sempo, foi a mais importante decisão tomada pela categoria. Vendo a necessidade de criar uma entidade sindical, uma organização sindical para o MPU, porque naquela época a gente já via a necessidade, né? O MPU crescendo, o MPU cada vez mais conquistando seu espaço na sociedade e viu que os servidores precisavam de uma organização. Muitos servidores que participaram do primeiro congresso sabiam que inúmeros desafios estariam os esperando pela frente. A ideia era ser o único sindicato, né, dos servidores do MPU. E como já tinha colegas sindicalizados ao Sindijus, que estava tomando para si a sindicalização, nós teríamos que ter essa prioridade de carta sindical como o único sindicato real, né, do Ministério Público da União. Servidores de diferentes partes do país acreditaram na ideia de um sindicato único e legítimo, capaz de reparar injustiças, investir em conquistas e dar voz a uma das mais novas até então categorias de trabalhadores do país. Conscientizar o servidor do MPU que ele é importante para o engrandecimento do sindicato. Só conseguiremos nossos objetivos se estivermos mobilizados. Ele conhece, lê sobre o sindicato, vê a atuação, conversa com o representante do sindicato e se aproxima e vai se filiar. Já eram mais de 400 sindicalizados, distribuídos em seções sindicais que se tornaram os braços fortes da entidade nos estados e a voz dos servidores nas mais diferentes regiões do país. O servidor começa a perceber que o sindicato é uma arma que pode ser utilizada para defender os direitos dele, as reivindicações dele, os planos de cargos e salários deles. Então é uma situação que deve ser reconhecida, né? A entidade deve ser reconhecida. Superados o processo de criação e consolidação do Sina Sempo, o momento seguinte foi o de fortalecer os elos estabelecidos com a categoria, a fim de enfrentar desafios ainda maiores, muitos deles dirigidos não apenas à categoria dos servidores do MPU, mas sim a toda a classe trabalhadora. O sindicato é o órgão máximo de representação dos servidores e ele tem prerrogativas constitucionais. Quanto maior o número de filiados, maior é o fortalecimento do sindicato como instituição. Era a oportunidade de mostrar o Sina Sempo não como um simples instrumento de pressão corporativista, mas, acima de tudo, como um agente de transformação e mobilização social. Somadas essas lutas, acompanharam também aquelas mais internas, mais específicas da própria categoria. Cada uma delas contou com toda a atenção e envolvimento por parte da entidade. A grande vitória do sindicato é o próprio sindicato. É a criação do sindicato, é a capacidade que nós tivemos, a visão histórica que aquele grupo teve ali naquele momento, a visão histórica de todos os outros companheiros que nos sucederam, até a atual presidente, que é Edilene, eleita de modo democrático. Eu acho que esse fortalecimento dos nossos fóruns, esse fortalecimento de podermos eleger as pessoas, de escolher os componentes da entidade existir do ponto de vista material, do ponto de vista político, financeiro, né? Tudo isso é a nossa grande vitória. O sindicato tem investido em importantes canais de comunicação com sua base. Por meio do jornal Conscientizando,
do informativo eletrônico e do website www.sinasempo.org.br. O sindicato também tem investido na produção de materiais específicos sobre temas de grande interesse não apenas da categoria, mas da classe trabalhadora em geral. O sindicato hoje ele está preparado para receber essas demandas dos servidores, para atender também. Nós estamos com um novo jurídico, um jurídico grande, um jurídico forte, estamos informatizando tudo. E que os colegas servidores vissem a importância do sindicato para representá-los nesses debates, nessas questões nacionais. Por isso, a força da sindicalização, para a representação, para ter um maior poder de negociação. Está faltando cada servidor se conscientizar do papel do sindicato, do papel de a gente ter uma entidade forte, tá? Porque não existe categoria forte, eu costumo falar isso no meu discurso, não existe categoria forte sem uma entidade forte. Vamos lá para o TCU, né? Por que o TCU é tão forte? Por que a Câmara é tão forte? Porque o sindicato é forte. Então vamos fortalecer, colega, vamos nos conscientizar e vamos abraçar essa causa única, que é realmente o melhor para o servidor do Ministério Público, e essa é a nossa função aqui como diretores. Passados 15 anos, é possível dizer hoje que o Sinasempo, uma entidade de âmbito nacional, tem uma importante história marcada acentuadamente pela defesa incansável da categoria e pela luta constante em prol da preservação das conquistas e direitos dos servidores. Neste contexto, e visando sempre cumprir a sua missão de representar com eficiência os servidores do MPU, é preciso continuar em frente. Os próximos 15 anos começam hoje e com eles a necessidade de mais envolvimento e participação de cada servidor. A consolidação do Sinasempo é um projeto permanente que depende de cada um. Junte-se a nós, ajude-nos a escrever essa história. Sinasempo, 15 anos de desafios, lutas e conquistas.